Eu queria agradecer ao SESC, muito especialmente aqui ao Centro de Pesquisa e Formação, por esse convite de estar aqui com vocês. E foi ótimo ter não somente as palestras que eu assisti hoje, mas particularmente ser antecedido pelo Fabrini, que me liberou porque ele já apresentou uma série de alternativas à produção contemporânea, que não é bem o objetivo da minha fala. Ele mencionou o texto do que é o contemporâneo do George Agamben, e eu gostaria de citar uma passagem desse texto, o que é o contemporâneo do George Agamben, porque a guisa de epígrafe da minha fala, né? Esse texto, para mim, é muito marcante, porque o que é o contemporâneo, em nenhum momento fala dessas coisas de aceleração da vida cotidiana, de mudanças tecnológicas. Não há uma linha sobre mudanças tecnológicas, aceleração da vida cotidiana, nada disso. O que é o contemporâneo é o que é o contemporâneo em qualquer momento da história humana. O que é ser contemporâneo, né? Em qualquer momento da história humana, não é somente agora. Tá? E tem uma passagem que ele diz interessante. Neste ponto, eu gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta a contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando apenas nas trevas do presente. Mas o que significa ver as trevas, perceber o escuro? E aí ele discorre sobre essa questão. Então é muito importante que aquele que sabe onde está não é contemporâneo, porque se ele sabe, já é passado. Ser contemporâneo é propriamente não saber. Isso em qualquer época e em qualquer momento. Se sabe, já não é contemporâneo, porque se ele verbaliza o que ele está percebendo, isso já é passado. Você já foi tomado pelas palavras, pela morada do ser, pela habitação na linguagem, que é o próprio do ser, né? Segundo Heidegger. Né? O ser é aquele que habita a linguagem. Né? Então, se eu formulo, já não é contemporâneo. A escuridão, perceber a escuridão e não saber onde está, é o que é ser contemporâneo. Isso para o Agamben em qualquer época, em qualquer momento. Não se trata de por causa de Facebook, por causa do celular, não. É em qualquer época. Então, só que eu quero falar de uma questão mais ampla do que esse presente. Algumas transformações que ocorreram e que nos levam a essa nossa contemporaneidade, porque para o Agamben é muito importante que você esteja ligado no seu tempo para ser contemporâneo. Se ser contemporâneo é não saber e ver a obscuridade em qualquer momento em que se está, mas, sobretudo, você, para ser contemporâneo, você tem que estar ligado no seu presente. E eu começaria dizendo: estamos num mundo sem chão. O que significa essa afirmação? Significa que não existe nenhum sistema de pensamento que, com seus conceitos e ideias, axiomas e paradigmas, responda ao que estamos vivendo. Essa afirmação merece contestação. Fora dos sistemas míticos, seja dos gregos antigos, seja dos nossos indígenas, na chamada civilização ocidental, sempre vivemos com pensamentos contraditórios que viveram desde a antiguidade até hoje. Essas filosofias e sistemas diziam o que éramos e, às vezes, o nosso destino. Da existência de pensamentos desde Heráclito e os Eleatas até Kant e Hegel, vivemos com pensamentos que se opõem, para não chamar a atenção a oposições mais contemporâneas, como entre os neopositivistas ou positivistas lógicos e os hermeneutas. E para não falar do pensamento francês pós-estruturalista. Qual desses pensamentos responde aonde nós estamos? Foucault? Deleuze? O que deveríamos pensar não é essa longa história.
Os nossos índios não vivem esses problemas, vivem outros bem mais graves, mas no seu pensamento mítico não vivem um mundo sem chão. Devemos pensar que se experimentamos um mundo sem chão, um mundo que não nos aponta em nenhuma direção, é porque, mais uma vez, nós, ocidentais, fundados no pensamento filosófico, atravessamos muitas mudanças e os conceitos e, sobretudo, as certezas com que pensávamos o mundo não respondem mais ao que vivemos e ao que assistimos. Isso é bom, diria mesmo muito bom, não saber onde estamos pisando. Não saber onde estamos pisando é, antes de tudo, não saber que não conhecemos o chão que pisamos. E como não podemos nomeá-lo, a sensação é de que estamos sem chão. Um chão sem nome é um chão que não existe. Por isso as designações que não dizem nada. Pós-moderno, hipermoderno, pós-humano e agora pós-verdade, né, etc. Experimentar a falta de chão é, antes de tudo, uma provocação ao pensamento. Temos que refletir sobre as nossas dúvidas, derrubar nossas certezas. No mundo de hoje, há um certo conforto em ser cético. O cético é aquele que, diante do desconforto da ausência de ideias adequadas a pensar o presente, abdica do esforço da reflexão. Os marxistas diriam, é um burguês. Ao não pensar a mudança, escolhe o status quo. Isto resulta da banalização do termo cético, da perda do papel que teve no pensamento ocidental. Mas o ceticismo, com sua história, tem uma tarefa intelectual a cumprir durante grandes mudanças como esta que atravessamos. A suspensão das certezas foi uma grande lição do ceticismo quando combatia os dogmas. É preciso lembrar que a origem da palavra grega skeptomé, no seu uso comum, quer dizer pensar. Portanto, ser cético não é abdicar da reflexão, é, antes de tudo, o contrário, pensar. Algo muito diferente dos que dizem ser cético nos dias de hoje. O desafio de pensar um mundo sem chão é pensar um mundo sem certezas. É preciso logo lembrar que certeza e verdade não são a mesma coisa. Afirmar um mundo sem certezas não significa afirmar um mundo sem verdades. Temos muitas verdades à nossa disposição, desde verdades filosóficas, como verdades científicas e até mesmo verdades artísticas. O problema se encontra em saber o que essa coleção de verdades que conhecemos nos ensina a saber aonde nós estamos. Trata-se, evidentemente, de início um problema aristotélico. Conhecermos o lugar das coisas a começar de nós próprios. Mas na complexidade em que vivemos, tanto do ponto de vista do pensamento como aquele histórico, onde o real se desenvolve, não existe mais, como na física de Aristóteles, um lugar natural das coisas. O que pesa não vai mais para o chão, o que é leve não vai mais para o ar, para cima. O topos aristotélico tinha um sentido, foi herdado da noção do cosmos pré-socrático, no qual ainda não havia o conceito platônico de espaço. No cosmos pré-socrático, todas as coisas tinham uma natureza determinada pelo lugar que ocupavam. E uma vez alterado esse lugar, sua própria natureza e a do próprio lugar eram modificadas, porque mudavam suas relações com o cosmos. Com o conceito platônico de espaço, vazio, neutro e o mesmo em todos os seus pontos, o lugar da noção de cosmos se esvazia. E ao emergir o conceito de lugar natural das coisas de Aristóteles, discípulo de Platão, e incorporando o conceito de espaço, o lugar natural das coisas só pode ser modificado por ação exterior. O lugar é fundado por Aristóteles a partir da simbiose do conceito de lugar pré-socrático com o conceito platônico de espaço, num sistema onde não há mais lugar para a noção pré-socrática de cosmos. Lugar passa a ser um novo conceito em Aristóteles. E conhecer o lugar significa saber onde estamos. Hoje, mais de 2.400 anos depois de Aristóteles, o conceito de lugar tornou-se extremamente complexo. Pode-se mesmo dizer que não existe um conceito de lugar, porque estes são tantos, dependendo do ponto de vista, que temos apenas uma vaga noção de lugar. Começa aí a dificuldade de sabermos onde estamos. Eu quero lembrar uma palestra de hoje de manhã que lembrava que minha identidade está acoplada a meu endereço, mas esse endereço é lugar nenhum. Ou seja, quando eu dou o meu e-mail, o meu endereço de e-mail, eu estou dando a minha identidade. E ao mesmo identidade, eu estou dando o meu endereço. Mas o endereço não está em rua nenhuma, está em qualquer lugar. Tanto faz eu estar em Tóquio quanto em Ribeirão Preto, meu endereço e minha identidade são as mesmas. Então, isso é um novo lugar. Né?
Por isso eu quero dizer que multiplico as noções de lugares no mundo contemporâneo. É um lugar que é lugar nenhum mesmo, literalmente. E, no entanto, é um lugar com o qual se entra em contato comigo. Começa aí a dificuldade de saber onde estamos. Até mesmo do ponto de vista do sujeito empírico, do indivíduo, não é fácil a tarefa. Estou andando em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no final de tarde de um dia de semana. Do ponto de vista puramente geográfico, é simples dizer onde estou. Só que o lugar não é mais somente este. Este indivíduo que anda na lagoa no final de tarde tem um lugar social, e este lugar não é meramente físico. Mais que isso, durante minha caminhada, não apenas observo a paisagem, as pessoas que passam, as capivaras que habitam as margens, os pássaros, as montanhas, como viajo na minha imaginação. E aí um outro lugar se justapõe ao lugar físico que percorro, a subjetividade. Ela já estava em ação na contemplação da paisagem, mas agora divago. E nessa viagem subjetiva que acompanha meus passos físicos ritmados, penso. Às vezes tenho mesmo ideias, a maioria ou todas não merece esse nome. Mas tenho que admitir que durante toda a minha existência, não somente quando estou caminhando na lagoa, outro lugar está presente que não governo, o inconsciente. Somente aqui, no indivíduo que anda no mero exercício de lazer ou físico, admitimos a existência de 4 lugares, o geográfico, o social, o consciente e o inconsciente. Não é complicado sabermos onde estamos deste simples ponto de vista? Pense somente nas pessoas que andam em volta da lagoa para simplificar muito o problema. Agora imaginem se ampliarmos isto para multidões no mundo. As pessoas pensam que sabem onde estão, mas se iludem. Se parasse um minuto para pensar, não importa onde, todas teriam legítimas dúvidas para saber onde estão no caminho de sua existência. Vamos sair da experiência individual para uma dimensão, digamos, histórica. O lugar histórico ocidental nem sempre foi preciso. Houve longos períodos de verdades, entre aspas, e certezas que se mantiveram estáveis por muitos séculos. A Grécia mítica, relatada pelos poemas homéricos, por Hesíodo e pelas tragédias, durou muitos séculos, e isto é muito importante. Faz parte de períodos estáveis experimentados pela cultura que incorporamos. Quero dizer que sabemos, quer queiramos ou não, de longos períodos estáveis. Sabíamos onde estávamos. Já o período helênico, do IV século antes da Era Comum, ao início do predomínio romano, é um período de grandes transformações, sobretudo no pensamento e nas consequências materiais da vida cotidiana daquelas populações afetadas. É uma experiência histórica inédita no Ocidente, de introdução de uma maneira de pensar. Retira todo um solo anterior, o puramente mítico, permeado pelo recente pensamento pré-socrático, para introduzir um novo chão, aquele do pensamento filosófico sistemático de Platão e Aristóteles. Este seria um lugar de transição. Essa substituição de solo deveria ter sido muito dolorosa, sobretudo para aqueles que, chamados mais tarde pagãos, continuaram a acreditar nos mitos. Eles viveriam um mundo cujo chão haveria desaparecido, ao menos nas sociedades chamadas ocidentais. Mas essa falta de chão, de fato, nunca existiu, a não ser para quem vivia exclusivamente na esfera filosófica, e estes, tenho certeza, eram muito poucos. Em substituição ao pensamento mítico, surge uma poderosa religião, o monoteísmo hebraico, que, sob o regime romano, será derivado no cristianismo. É bom lembrar que este último negocia com a tradição politeísta do mundo mítico ao inventar, no 2º século da Era Comum, o dispositivo da Santíssima Trindade. Deus não é um, mas são 3. Segundo um neto meu, são 4. O Pai, o Filho, o Espírito e o Santo. Aí a prima dele, que é agnóstica, aos 5 anos de idade, diz, se ele existir, se ele existir. Deus não é um, mas são 3. Jorge Agamben apresenta com clareza a astúcia cristã, a qual eu já desconfiava desde a infância, no texto O que é um dispositivo, né, onde ele expõe sobre o conceito de Foucault de dispositivo, que está nessa mesma coletânea que tem O que é o contemporâneo. Ora, nessa passagem não houve um mundo sem chão. Substituiu-se o chão mítico pelo chão religioso. E os pagãos, como eram chamados todos que não aderiam cegamente à fé, eram vistos como o outro dessa civilização. Negociavam, fingiam acreditar para sobreviver, mas viviam como marginais suas crenças e seus cultos. Nisso, chamado Ocidente, havia um mundo com 2 chãos, seguros e estáveis.
aquele da religião dominante e aquele dos herdeiros da antiguidade politeísta, com seus ritos e seus deuses, cultuados clandestinamente nos bosques e nas florestas. Como lembra Jorge Duby, esse mundo plano, cercado de oceano por todos os lados, tinha deslocado, por volta do ano 1000, seu centro de Roma para Jerusalém. Ali estava o objeto da conquista em nome do chão cristão. O mundo pagão sobrevivia e logo seria objeto da Inquisição, com suas fogueiras nas quais queimavam seres humanos, que duraria muitos séculos e chegaria até nós brasileiros. A Inquisição foi a ação consciente da Igreja para destruir um mundo com dois chãos. Era necessário pisar num único chão, aquele da fé cristã. A busca dos solos não implica num retrospecto do pensamento. Ao se perguntar sobre o chão do mundo, implica sobretudo o que foi dito no início, saber aonde estamos pisando. Isto quer dizer que caminhamos, que estamos andando, estamos em movimento, mas mesmo para os eleatas contemporâneos, que apreciam Parmênides e não se movem, tem implicações, saber aonde estão. Do século XV ao século XVI, vivemos ao mundo sem chão. Pensar nas transformações de hoje como muito graves e muito sérias não é nada junto das mudanças do século XV ao XVI. Pensem só a Terra deixar de ser plana para ser redonda. Segundo, que ela não é mais o centro do universo, mas ela gira em torno do Sol. Basta pensar essas duas mudanças para saber que as mudanças que existem hoje são blá, 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 né? Então, do século XV ao século XVI, vivemos um mundo sem chão. As grandes navegações colocam o Ocidente em contato direto com outras culturas. Se as viagens de Marco Polo no século XIV já haviam antecipado esse contato, agora as grandes descobertas com o mercantilismo, o contato com outras culturas passava a ser sistemático. Mais que isso, na esfera do pensamento passava-se uma revolução que logo iria se popularizar. O mundo de Ptolomeu seria substituído por aquele de Copérnico. A Terra deixaria de ser o centro do universo. Mas era plana, não era plana, era uma esfera que girava em torno do Sol. É igualmente a época da Reforma Luterana e do movimento calvinista. Isso foi uma verdadeira experiência de um mundo sem chão. É nesse momento que surgem os ensaios de Montaigne. Seria muito oportuno relê-los no momento que vivemos. Em Montaigne não habitam certezas. Ele se interroga e duvida das certezas da época. É o momento mais elevado do ceticismo pré-cartesiano. Provavelmente este foi o último momento em que experimentamos a dúvida cética no seu sentido grego, como um eu não sei, no combate às falsas certezas erigidas enquanto dogmas. Montaigne é muito mais do que o que seja, que sei eu. Mas ainda que fosse só isto, bastaria diante do mundo sem chão que enfrentava. Admitir o eu não sei é mais do que não saber. Duvidar no sentido cético é mais do que não saber, é admitir que existe no ser algo que está vazio, que não pode ser preenchido por nenhuma certeza e por nenhuma verdade. E este vazio que não sabe será sempre parte de nós mesmos. Isto é difícil. Aprendemos com Heidegger que habitamos a linguagem, mas como Montaigne os verdadeiros céticos, aprendemos que existe em nossa casa um lugar vazio, onde não existem palavras e nomes para preenchê-lo. Logo somos esse cheio de linguagem que nos ensina onde pisamos. E com os céticos que sabem duvidar no sentido verdadeiro da palavra, que não sabemos onde estamos, porque não temos as palavras ou conceitos para nomeá-lo. Se fôssemos resgatar os valores do passado recente para ler o presente, estaríamos perdidos. O resgate da utopia é a metamorfose da fé na crença laica e racional que fracassou na indicação aonde pisamos. Admitir que não sabemos onde pisamos é admitirmos, antes de tudo, que com todos os nossos conceitos, a lei da inércia, a gravitação universal, a relatividade de Einstein, a geometria não euclidiana, a topologia, a acumulação do capital, a luta de classes, o inconsciente, a micropolítica, a biopolítica e tantos outros, não explicamos como o mundo regride ao ponto de encontrar hoje seus maiores conflitos em diferenças religiosas sectárias, ao ponto de segmentar de modo radical as comunidades islâmicas. Isto sem falar que uma das economias mais fortes do mundo é administrada por um Estado comunista, e a maior economia do mundo não resolve não apenas seus problemas de desigualdades econômicas, como exacerba seus problemas raciais. Estes são, como dizem, os fatos. Estamos ou não no mundo sem chão? Cara, eu nunca pensei, há 51 anos atrás,
em 1966, foi deflagrada a Revolução Cultural na China. Você não era nascido ainda. Já? Mas a Revolução Cultural na China. E agora, esse ano, 51 anos depois, eu vejo o presidente da China defendendo a globalização e a internacionalização do capital, e o presidente dos Estados Unidos defendendo o fechamento da economia e o nacionalismo econômico. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver isso, né? Isso é muito extraordinário. É impressionante. Se formos resgatar os valores do passado recente para ler o presente, estaríamos perdidos. Isso já li. Estamos ou não no mundo sem chão? No mundo onde o eu substituiu definitivamente o nós, com todas as suas consequências de ilusões precárias. E é muito importante lembrar que isso que o Nicolas Bourriot, e que apontado pelo professor na sua fala, é muito importante, que é exatamente uma tentativa de, na arte, substituir o eu pelo nós. Ou seja, a estética relacional procura, sobretudo, que a obra de arte seja um nós e não um eu, né? Mas é exatamente esse mundo sem chão que nos desafia. Teríamos que repensar o conceito de inconsciente, fundado no recalque, ou devemos protegê-lo de qualquer revisão? Vamos extravasá-lo, como ocorre frequentemente num frágil culturalismo, e aplicá-lo de forma indigente a fenômenos socioculturais? A psicanálise pode ir além do indivíduo, como pensaram filósofos como Theodor Adorno e Walter Benjamin, e se confrontar com esse mundo sem chão para tentar compreendê-lo. Pode um pensamento crítico ir além de pensar as desigualdades e formular um sistema econômico que corrija os derrames de imigrantes depositados sobre a Europa todo dia, porque não podem sobreviver nos seus países de origem? Esses são apenas alguns dos desafios que se apresentam para quem quiser pensar o mundo sem chão, no qual não há lugar o natural das coisas, tal como em Aristóteles, nem há mais um proletariado oprimido, como pensaram Marx e Engels, porque estes foram substituídos por especialistas bem remunerados nas indústrias de alta tecnologia, e mesmo nas indústrias convencionais, a maior parte operam robôs. Estar no mundo sem chão é bom, porque estamos diante desses desafios. Depois, falar do circo contemporâneo que se transformou no mundo da arte seria muito fácil. Eu queria falar aqui algumas coisas sobre esse circo contemporâneo. Eu acredito que há mudanças nos regimes de visibilidade. Se nós olharmos do ponto de... A equação estética tem sempre um binômio com dois momentos importantíssimos. No primeiro termo dele tem a produção, no segundo termo tem a recepção. Se nós olharmos do ponto de vista da produção, nós tivemos aqui um excelente painel dado pelo professor Fabrini. Ou seja, nós temos ali uma visão de um membro da equação estética, a produção. A produção não somente moderna, como ele apresentou, como contemporânea, como ele lembrou nos exemplos, por exemplo, dos trabalhos coletivos, em grupo, etc. Agora, do ponto de vista da recepção, eu quero lembrar que existe uma coisa que é um fenômeno relativamente recente, que a arte entrou definitivamente, pelo menos no horizonte que eu posso examinar, entrou definitivamente na indústria do entretenimento. E isso tem graves consequências na alteração do regime de visibilidade. Regimes de visibilidade é a forma como a arte é consumida, é a forma como a arte é recebida, né? Ou seja, é olhar a equação estética do ponto de vista da recepção. Assim, um pouco como na crítica do juízo do Kant, ele não olha em nenhum lugar, em nenhum momento o Kant perde um tempo do ponto de vista do artista. Ele só olha do ponto de vista do receptor, né? O que não é justo, não é correto. Mas foi importantíssima a contribuição dele, né? Graças a Deus, até hoje, a gente ainda tem o universal subjetivo, né? Ou, pelo menos, algo parecido com isso, né? Onde tocar a nona de Beethoven, né? Em Moçambique, no Japão, no Alasca, todo mundo vai reconhecer que ali existe uma obra de arte, né? Algumas obras estão naquilo que o Kant chamou de universal subjetivo.
É subjetivo, mas é universal. Mas eu estava lembrando agora, por exemplo, a Tate Modern, quando foi aberta em 2000, em abril de 2000, ela tinha uma expectativa de receber 1 milhão de visitantes no primeiro ano. Recebeu 5 milhões de visitantes. Eu me lembro, hoje a Tate British, na antiga Tate, o que era a sala de Rótico na antiga Tate. A sala do Rótico era uma verdadeira capela. Todo mundo conhece um pouco, conhece a história da arte, conhece a história dessas telas do Rótico. Elas foram compradas por um restaurante nos Estados Unidos, o Four Seasons, que queria as telas do Rótico colocadas nas suas paredes. O Rótico vai lá, produziu imensamente, inclusive boa parte da produção para aquela seleção que está hoje na Tate, que era o que ia para o Four Seasons, está hoje numa coleção do Japão, porque ele produziu muito para fazer aquelas telas que estão lá na Tate, e ele olhou o restaurante e disse, não, esse lugar aqui não é para minhas telas. Imagina, as pessoas comendo e minhas telas na parede, decorando o restaurante, nem pensar. Aí, realmente, ele fez as exigências, devolveu o dinheiro, na época, meros 2,5 milhões de dólares. Né? Hoje, cada tela daquela vale uns 50 milhões de dólares, cada uma, né? Eu acho que todas as telas valiam. Ele devolveu o dinheiro para o Four Seasons e doou para a Tate. E a Tate fez exatamente como ele queria. Pintou no tom de cinza que ele queria, colocou como... E a gente ia lá e podia passar meia hora, 1 hora, entravam 2, 3 pessoas na sala. E você tinha um regime de fruição, um regime de visibilidade das telas, muito diferente do que tem hoje. Hoje, você vai lá e em 1 minuto passam pelo menos 400 pessoas diante das telas. Em 1 minuto, passam as 400 pessoas. É evidente que o regime de fruição daquelas telas estaria muito melhor do Four Seasons do que na Tate Modern, porque você não tem condições de fruir a tela. Ou seja, são multidões. Houve um episódio, um crítico elas foram vítimas de vandalismo na Tate Modern e foram restauradas. E houve um crítico do The Guardian, né? Esse crítico do The Guardian, ele escreveu muito bem um artigo, alguns 2 anos atrás, dizendo, poderia a Tate respeitar Mark Rothko? Ou seja, por causa desse regime de visitação que as telas têm, impedem sua própria fruição. Então, evidentemente, as telas estão relegadas a uma transformação, que elas não são mais o que elas são. Então, por mais que eu olhe do lado da produção e na condição de professor de História da Arte, crítico de arte, veja as telas e possa falar sobre o Rothko, elas não são consumidas dessa maneira como um professor de História da Arte, um crítico de arte, porque as condições de consumo e de fruição estão absolutamente destruídas pelas multidões que passam em frente por minuto. Houve um outro episódio, continuando, coitada, na Tate, na pobre da Tate. Houve um episódio, há 2, 3 anos atrás, que circulou nos jornais. Né? Uma criança escalando um Donald Judd. E ela literalmente estava como num parque de diversões. Ela escalava a escultura. Quer dizer, devia ter dia para criança ir a museu. E só vai criança. E com muita vigilância dobrada. Igual no Rio de Janeiro, na rua. Tem que dobrar a vigilância. Você vai criança, tem que dobrar a vigilância. E aquele dia é só para criança. Agora, o que não é possível é largar as crianças escalando esculturas no museu, porque há um regime de... É a questão da... Claro, esse cara é um careta. Ele não quer tocar. É bom. É a criança na arte participativa. Participativa é uma obra. Tem obras que são feitas para serem participativas, para terem a participação do espectador. E tem obras que são feitas, desculpe-me a palavra, estão ainda no regime da contemplação. São feitas para serem contempladas. E obras que são feitas para serem contempladas não podem ter a participação do espectador, sob pena de sua destruição.
Então, há uma alteração muito radical no regime de visibilidade. E essa entrada da arte na indústria do entretenimento é generalizada nos países desenvolvidos. Aqui ainda está engateando, está no começo da vida, mas será inevitável essa entrada, né? Será inevitável essa entrada porque é o destino. Então, nós temos que nos perguntar, nesse mundo de hoje, se a arte resistirá como uma forma de conhecimento. Ou seja, existe um conhecimento religioso, que é aquele que se entrega pela adesão cega aos dogmas de uma determinada fé. Se eu vou aderir aos dogmas de uma fé, eu vou ser revelado por esses dogmas e tenho um conhecimento religioso graças à adesão cega aos dogmas da fé. Eu acredito piamente na virgindade de Maria, na ressurreição no terceiro dia, eu acredito piamente nesses dogmas e sou revelado pela minha adesão e adquiro esse conhecimento pela revelação, que é o conhecimento religioso. Existe o conhecimento científico, que é o conhecimento, né, primeiro, que só existe porque progride. Se não progredir, não existe. Segundo, esse conhecimento, ele constrói sobre o real um objeto que corresponde às leis que representam esse objeto construído pelo conhecimento, corresponde às leis que obedecem ao funcionamento desse real observado, seja uma célula, seja um corpo caindo, seja a luz viajando no espaço. O conhecimento científico se apropria do real, toma posse dele e o descreve tal como ele é. E pode até se antecipar, ou seja, é próprio do conhecimento científico formular hipóteses que só serão comprovadas muitos anos, muito tempo posteriormente, como recentemente nós assistimos o bóson de Higgs, né, que foi comprovado com ele em vida, ainda bem, né? Ainda bem. Então, o bóson de Higgs é descoberto depois de ter sido formulado pelo Higgs décadas antes. Então, se comprova a existência perigo. No terceiro conhecimento, é o conhecimento artístico, ele só se dá a posteriori. Não há hipótese de eu imaginar a nona de Beethoven sem nunca ter escutado. É impossível imaginar uma tela do Pollock sem nunca tê-la visto. Ou seja, o conhecimento artístico só se dá a posteriori. Segundo, se o conhecimento científico precisa de uma radical separação entre sujeito e objeto, para que exatamente o sujeito não interfira no objeto do conhecimento, no caso do conhecimento artístico, ocorre um momento que é o contrário. Um momento que é o contrário, que há um momento, não no processo inteiro, mas há um momento de suspensão da separação entre sujeito e objeto, onde eu não sou o Beethoven, nem o Beethoven sou eu sou a música que eu estou escutando, e aquela música eu me escuto e eu me esqueço até, se mesmo que eu tenha um domínio da partitura, eu me esqueço até da partitura nesse momento para a plena fruição do objeto. A mesma coisa quando eu estou olhando um Pollock. Há um momento que não existe o Pollock nem eu. Existe o momento onde está suspensa a separação entre eu e esse objeto. Só aqueles chatos de galocha que veem um cinema como se estivesse olhando numa moviola e vendo cada plano. Tem um momento que eu estou lá no filme e depois eu vou pensar, se eu sou um crítico de cinema, como é que foi feito, repito, revejo. Agora, tem aqueles chatos, coitados, que não conseguem ter fruição estética e leem um livro analisando o livro, né? O teórico estruturalista era mestre nisso, não ter prazer nenhum com a leitura, né? Ficava o tempo inteiro, no momento da primeira leitura, já analisando o parágrafo, a estrutura formal do parágrafo. Eu olho o filme e vejo o filme como se estivesse vendo numa moviola o filme, aí não tem prazer, né? Ou seja, esse momento na fruição estética para a produção do conhecimento científico, de suspensão da separação entre sujeito e objeto, é absolutamente necessário. E mesmo em Brecht, que queria o distanciamento diante da obra de arte, eu duvido que a gente vendo a Sessão em Queda de Marragone, ou vendo qualquer das peças do Brecht, não haja um momento que a gente esteja plenamente envolvido com aqueles personagens. Distanciado uma obra. Distanciado é depois, quando eu começo a pensar sobre o que eu vi. Então,
eu acho que essa forma de conhecimento está em jogo sua sobrevivência dentro desses novos regimes de visibilidade, ou seja, a arte como uma forma de conhecimento específica, de produção de conhecimento específico, diferente do científico e diferente do religioso, está em jogo no momento atual em que a arte entra diretamente na indústria do entretenimento e assiste-se a esse tipo de fruição das obras de arte sobre o peso de multidões o tempo inteiro entre nós e a obra. Eu não tenho condições de fruição da obra. Isso faz parte desse mundo sem chão. Muito obrigado.